Eu os convido a lerem comigo nessa noite, aqui no capítulo número 15 do Evangelho segundo João. João, capítulo número 15. Amém? João capítulo número 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Verso 16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Amém? Bondoso Deus, mais uma vez eu venho me colocar diante do Senhor. Venho nesta noite, ó Deus, pedir ajuda dos céus. Rogo que o Espírito Santo, que já está no meio de nós, sua presença é real aqui. Continue agora ministrando do coração do Pai para o nosso coração. Fala comigo, fala com cada um de nós. É o que eu lhe peço, em teu nome e para a tua glória. Amém e amém. Meus amados, podem continuar sentados. Pode fechar a sua Bíblia. Desculpe, achei que está todo mundo em pé, mas eu mandei sentar. Hoje à noite eu quero falar um pouco sobre a igreja dos sonhos de Deus. Igreja esta que Jesus veio edificar na face da terra.
igreja que tem características, tem identidade, que identifica como igreja. Eu não quero hoje à noite falar de igreja placa, de igreja denominação. Eu quero falar da igreja. Igreja, você que nessa noite está aqui diante de Deus, está aqui ouvindo essa palavra, e também você que de repente vai assistir esse vídeo no YouTube, nas redes social, que vai assistir. Nossos cultos são gravados e depois são publicados, né? Quero dizer um pouco hoje à noite sobre a igreja. O que é igreja? Que características que a igreja do Senhor deve ter? Se a igreja de Cristo, irmãos, de fato for o que Deus sonhou, que Deus idealizou, que Deus enviou o seu unigênito Filho à terra para entregar a si mesmo pela sua igreja, para lavá-la, purificá-la, para ter uma igreja que um dia ele vai apresentar, não é? Lá na glória, a igreja que um dia se juntará com a igreja triunfante, a igreja militante, vai se unir à igreja de todas as eras. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre a igreja. Irmãos, a igreja idealizada, a igreja que o Senhor desejou, é a igreja que os cansados voltam para casa descansados. Jesus diz assim: vinde a mim vós, todos vós, que estáis cansados, abatidos, e eu vos aliviarei. Que igreja é essa? A igreja é essa que a pessoa às vezes chega abatido, não é verdade? Chega cansado, e ele, de fato, sai dali com o coração leve, sai dali com o seu fardo, não mais nas costas, depositado aos pés daquele que tem poder para nos aliviar. Como é bom chegar na presença do Senhor. É maravilhoso, irmãos, é lindo demais ver uma igreja cheia de pessoas. Não é gostoso ver uma igreja cheia de pessoas? Mas a melhor coisa para Deus, irmãos, é ver pessoas cheias de Deus. Porque uma igreja pode estar cheia de gente, mas está vazia, concorda? O sonho de Deus é ver a sua casa cheia. Jesus contou-nos uma parábola, contou a parábola para o seu discípulo, está na Bíblia, né? Que ele um dia idealizou fazer uma grande festa, um grande banquete, e ele mandou que os servos fossem chamar os convidados, porque o banquete estava pronto. E os servos saíram pelas ruas, pelos becos, e foi convidando a todos. E quando chegaram e disseram: nós já fizemos a nossa parte, convidamos. E ele perguntou: ainda tem lugar? E ainda os servos têm lugar ainda. Então saia novamente e agora vai pelas encruzilhadas, pelos caminhos, pelos becos, e traz, e se possível obriga todos a vir, porque eu quero que a minha casa fique cheia. Deus nunca sonhou com bancos vazios. Aliás, irmãos, a obra da graça é tamanha que a igreja deveria ter bancos tão cheios que deveria multiplicar os cultos. Amém? A vontade de Deus é que a igreja não seja um lugar de bancos vazios. Mas somente bancos cheios não é o suficiente. Deus quer pessoas cheias. Deus quer pessoas cheias dele, cheias da sua graça, cheias do seu Santo Espírito. E nessa noite eu quero falar, nesse sermão, de 6 pontos, desculpe, sobre as qualidades dessa igreja, as características dessa igreja, que Deus deseja nessa noite que nós aqui, como igreja, possamos viver. Primeiro, irmãos, é uma igreja que Cristo é o centro dela.
Jesus diz assim: é impossível você dizer que é igreja se você não tiver ligado a mim. Concorda? Ele disse: é impossível, eu sou a videira e você é ramo. É impossível você dizer: olha, eu sou igreja, mas não ligo muito para o que Cristo diz. Não ligo muito para o que Cristo ensina, para as verdades reveladas na palavra do Senhor. Mas é uma igreja, irmãos, como diz ali no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, se quiser colocar lá no quadro, pode colocar. Mas Colossenses 1, 18 diz assim: também ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém? Mas a igreja, irmãos, que o Senhor idealizou é a igreja que ele é a cabeça. Nós somos o corpo. Não é verdade? Toda a preeminência é dele, toda a glória dele, toda direção tem que vir da parte dele. No livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 9, diz assim: e cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ele comprou você. Ele é seu dono. Diga assim: eu tenho um dono. Ele comprou você. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6, 20, que diz que fostes comprados por preço. Com seu sangue comprou você. Então, hoje à noite, igreja só é igreja, irmãos, se Cristo for o centro dela, o Senhor dela. Se Cristo, de fato, tiver toda a primazia centralizada em Cristo. O pastor, a figura do pastor da igreja. O pastor não é o dono da igreja. Infelizmente, tem algumas igrejas que parece que tem dono aqui na terra. Mas o dono da igreja não é o pastor. Pastor é apenas o anjo da igreja. É aquele que o Senhor colocou na igreja para ministrar a sua palavra, ministrar cura para os doentes, ministrar consolação para aqueles que precisam de consolo. A figura do pastor da igreja, ela é de fato a figura do anjo, o anjo da igreja, para ministrar os sacramentos, a Santa Ceia, o batismo, para ministrar a palavra, para ensinar, para trazer educação religiosa para a igreja, mas o dono da igreja é Cristo. Um dia eu falei duro com uma irmã, eu falei: desculpa, irmã, se eu falei muito duro, porque ela disse que a igreja era minha. Eu falei: misericórdia, está repreendida em nome do Senhor Jesus, porque eu não sou dono da igreja. A igreja tem um dono. Muito menos da Igreja do Nazareno, que é uma instituição que está espalhada em cerca de 170 países do mundo. Quem seria eu para ser o dono da igreja? Eu sou apenas um servo. Alguém que serve a Deus através das portas que a igreja abriu a mim como oportunidade de cumprir o meu ministério. Mas a igreja é de Cristo. Ele disse: eu sou a videira. Eu sou o cabeça da igreja. Eu a comprei com meu sangue. Na igreja, queridos, quando grupos começam a se sentir donos dela, não é verdade? Ela está fadada a deixar de ser igreja. E algumas igrejas parece que se tornam igrejas de grupos. Não é verdade? Tornam-se, alguns ministérios consideram-se donos da igreja. A igreja, se ela se dividir em grupos, ela está fadada a deixar de existir.
Porque a igreja tem um cabeça. A igreja tem um dono. E nessa noite, esse texto sagrado que eu li, Jesus disse: sem mim, Daniel, você não pode fazer nada. Leonice, nada. Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a videira, você é apenas ramo. Se você estiver ligado a mim, Jesus disse, e eu de fato estiver alimentando você, você passa a ser um ramo frutífero. Por isso, nessa noite, igreja só existe se Cristo é Senhor dela. Absoluto, se Ele é de fato aquele que alimenta com o seu poder, com a sua graça, com a sua presença, Ele a sustenta 24 horas com a sua destra e com o seu braço forte. Ele de fato intercede pela sua igreja, Ele intercede por você, Ele cuida de você, amém? Então nessa noite, todos nós devemos sentir, irmãos, parte vital desse misterioso corpo de pessoas que são chamados de corpo de Cristo. Hoje estudamos na escola dominical e eu quis nessa noite dar uma continuidade da nossa lição na escola dominical, falando da igreja. Hoje o tempo é muito curto na escola dominical para falar da igreja. Mas falar mais um pouco hoje à noite sobre a igreja. O que é igreja? A igreja, irmãos, tem que ter também vida. Amém? A igreja só é igreja se ela for uma igreja avivada. O que é uma igreja avivada? É uma igreja que faz barulho? É. É uma igreja que tem alegria? Tem. É uma igreja que tem gozo? Tem. Olha, irmãos, a igreja começou com um barulho tremendo, sabia? A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo número 2, lá no versículo número 8, que de repente, versículo 4, que diz que de repente, a igreja, o grupo de irmãos estavam reunidos ali orando e de repente houve do céu um som como de um vento impetuoso, um vento. E houve também naquele lugar, irmãos, algo tão tremendo que aquele lugar foi visitado com labaredas de fogo, com chamas de fogo, vindo sobre todos aqueles que ali estavam. E diz que eles fizeram um barulho tão grande, quando eles, de repente, foram tomados de uma alegria intensa, tão grande, que lá fora, o povo viu que tinha acontecido alguma coisa naquele lugar. Porque era um grupo fechado, um grupo de pessoas ali, fechados numa sala, ainda com um pouco de medo, de timidez, porque o Espírito Santo não havia descido ainda e eles estavam reunidos naquele lugar esperando a promessa do alto e de repente. Então a igreja, irmãos, só é igreja se ela for uma igreja avivada. A igreja do Nazareno faz parte do corpo de igrejas que acredita, irmãos, na manifestação do Espírito Santo para a nossa geração, sabia? A igreja do Nazareno, ela é uma igreja pentecostal, é uma igreja que acredita na segunda obra da graça. A primeira obra da graça é a conversão dos pecados, é o pecador a receber Jesus como Salvador e Senhor, é o pecador de fato reconhecer que sem Cristo não há salvação e entregar seu caminho a Cristo, mas a partir daí a palavra de Deus disse que ele deve buscar ser cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, revestido com o poder do Espírito Santo. Por isso a igreja, irmãos, se ela não se cuidar, ela torna-se numa igreja morna, uma igreja fria, uma igreja que não
canta, uma igreja que não adora no Espírito. Não estou dizendo que é barulho sem o Espírito, irmãos. Não quer dizer isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é impossível alguém estar cheio do Espírito Santo e não ficar alegre. É impossível alguém estar cheio do Espírito Santo e não explodir de alegria. Não, é impossível alguém estar cheio do Espírito Santo e não adorar, não louvar. Amém? No dia do Pentecostes foi assim. Eles foram cheios do Espírito Santo e eles saíram da sala onde eles estavam, foram para a rua e todo mundo ficou boquiaberto dizendo: quem são esses? Não são aquele grupo de pessoas que não parecia, estava lá fechado numa sala. O que é que está acontecendo? Eles beberam, estão bêbados. E Pedro disse: não, este barulho não é da terra, é o barulho dos céus. É a glória, é o poder do Senhor descendo sobre nós. Irmãos, uma igreja fria é uma igreja sem vida. Uma igreja fria é uma igreja sem vida. Você já pensou da possibilidade de botar ovos para chocar dentro da geladeira? Cadê o Lino? O Lino hoje não veio da igreja? Ô Lino, você que é criador de frango, galinha, tem jeito de chocar ovo dentro da geladeira? Não é verdade? Hoje as granjas têm a chocadeira, né? Chocadeira é uma estufa que coloca os ovos lá. É muito caro, é para chocar rapidinho. Mas a galinha, por que os ovos chocam? Porque a galinha abre as asas e fica deitada em cima dos ovos, né, irmã Ruth? Mas também é criadora de frango, de galinha. Os irmãos têm uma granja lá em Tamarana, mas também tem aquelas galinhas do quintal, aquela que é da boa, né? Que ela mesma que choca. Ela mesma que choca. Irmãos, uma igreja fria, ela não cresce. Ela não vai trazer, de fato, novas vidas. Uma igreja avivada atrai pessoas, amém? Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, as multidões foram atraídas. O barulho que havia, a alegria, o avivamento, a unção, o poder que havia naquele grupo de 120 pessoas, atraiu multidões num dia só. E naquele dia, depois que Pedro pregou o sermão, agregaram-se cerca de 3.000 almas à igreja num dia só. Amém, queridos? Amém. Posso ouvir um amém mais alto? Amém. Irmãos, tendo vida atrai pecadores. Tendo vida atrai doentes. A igreja não tinha doente que o Senhor não curasse através da instrumentalidade de uma igreja avivada. Havia milagres acontecendo todos os dias. A igreja avivada é uma igreja que adora a Deus com entusiasmo. É uma igreja onde o povo tem alegria de cantar louvores, de adorar a Deus. Irmãos, se não tiver a manifestação do Espírito, a glória de Deus sobre nós, nós vamos ficar apenas lá, assistindo e até criticando. Mas quando o Espírito de Deus atua na minha vida, eu não vou à igreja para outra coisa a não ser adorar a Deus e dizer: Senhor, se quiser me usar, usa-me. Eu quero ser bênção nas tuas mãos. Uma igreja, para ser igreja do jeito que Deus quer, irmãos,
Ela tem que ser uma igreja fundamentada na boa palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser para mim e para você, irmãos, fonte de educação, de ensino. Uma igreja que só canta, mas não ensina a palavra, não prega a palavra expositivamente, não leva o povo à reflexão, ao crescimento espiritual. Falta muito para ser igreja. A igreja precisa estar fundamentada na palavra. A Bíblia, irmãos, é lâmpada para os nossos pés. Ela é bússola. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A igreja, irmãos, tem que ter, de fato, clareza na palavra para dar direção para cada um de nós. Saber como eu caminho nessa terra, como eu me comporto nessa terra, para ser de fato uma igreja do jeito que Deus quer, irmãos. A igreja precisa de obreiros, de pastores, professores, de líderes, fundamentados na palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Esse livro, irmãos, deve ser para mim e para você nessa noite, principalmente você que tem responsabilidade na educação religiosa da igreja, no ensino da palavra. Para você que prega a palavra, debruçar-se nela em oração, na dependência do Espírito Santo, buscar mais conhecimento da palavra, buscar também, por que não, outras fontes, comentários bíblicos, boas fontes que ajudam a enriquecer o conhecimento para que a igreja, irmãos, seja uma igreja edificada, fundamentada. Já notou que Paulo diz assim, como um obreiro que não tem de que se envergonhar? Temos, irmãos, que obter de fato a aprovação de Deus, como obreiro aprovado. Amém? Deus tem que aprovar você, não é? Não podemos ter vergonha do Evangelho, como obreiro aprovado que não se envergonha, não tenha vergonha, tenha coragem, ousadia, intrepidez, dada pela liberdade do Espírito Santo. Temos que manejar bem a palavra de Deus. A palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, ela não é para trazer confusão, mas trazer clareza à mente e coração, porque toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, ela tem inspiração da parte de Deus, do Espírito Santo, e ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para fazer de nós perfeitos e perfeitamente habilitados para fazermos a obra de Deus na face da terra. É espantoso que nos nossos dias, irmãos, a pregação da palavra de Deus tem sido tão pobre em muitos púlpitos, em muitas igrejas. Igrejas que focam na adoração e não na pregação. Igrejas que fazem do culto um show de música, mas a palavra é muito fraca,
a palavra, a mensagem não tem profundidade bíblica. Pregadores que oram pouco, que estudam pouco, pregadores que dependem mais do conhecimento da mente do que da revelação do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a ter essa identidade, continuarmos tendo identidade nesta congregação local aqui, irmãos, como uma igreja amante da palavra, uma igreja forte na palavra, fundamentada na palavra, que você venha à igreja, você volte para casa com uma mensagem clara da parte de Deus para o seu coração, você volte para casa alimentado pela palavra de Deus e desafiado a chegar em casa e continuar meditando na palavra, porque ela é luz para você. Amém? A igreja que o Senhor sonhou por ela, irmãos, idealizou. Ele sonhou com uma igreja que fosse fiel. Uma igreja que fosse fiel. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por que eu estou dizendo isso hoje à noite, irmãos? Porque temos tido uma igreja generalizada, uma igreja, irmãos, de pessoas que boa parte da igreja adora no domingo a Deus, mas se prostra diante do diabo na segunda-feira, fazendo a vontade dele. Uma igreja que canta para Deus, mas canta para o mundo também. Uma igreja que tem dois tipos de adoração: adora a Deus, mas também, se não se cuidar, tem músicas. Eu fiquei abençoado essa semana com meu neto. Eu faço bastante menção dele, porque eu converso bastante com o Arthur. Arthur, a gente vai para a escola conversando. Esse dia eu estava perguntando: Arthur, como tem sido o seu testemunho lá na sala de aula? Vô, eu dou testemunho. Sabe, vô, eu sempre estou pegando o pé dos meus amiguinhos lá, dizendo: para de cantar funk, que isso aí não é coisa de Deus. Pelo menos ele está dizendo: olha, esse tipo de música não é de Deus. Para de cantar esse negócio de funk aí aqui na escola, porque Deus não gosta disso. Mas enquanto muitos que não têm a idade do Arthur são grandes, que canta domingo, ergue mãos, mas durante a semana os seus ouvidos são alimentados por músicas inspiradas pelo inferno. Músicas que muitas letras que você nem entende nada, porque a boa parte é cantada em inglês, são declarações de adoração a Satanás. Músicas que estimulam a sexualidade, estimula a devassidão da carne, os prazeres da carne. Irmãos, a igreja que o Senhor idealizou é a igreja fiel. Ser fiel. Fidelidade significa inteireza. É uma igreja comprometida com a verdade, não apenas lá dentro da igreja, mas comprometida com o seu caráter de cristão, com o seu testemunho de vida lá dentro da sua casa, é lá no seu ambiente de trabalho, é lá onde você tem que fazer decisões, tomar decisões, aonde você tem que negociar, aonde você tem que se comportar, é lá no seu ambiente da escola, meu querido adolescente, meu jovem, é lá que você tem que dizer: eu sou fiel. Eu tenho Deus na minha vida, tenho Jesus como meu Salvador e Senhor, e eu sou fiel a Ele. Irmãos, no mundo dos negócios, nenhum negócio prospera sem fidelidade. Se somos fiéis no nosso serviço, nunca faltaremos ao nosso trabalho, não é verdade? Você, como um bom profissional,
Se você for fiel mesmo, você é um profissional fiel, você não vai ficar faltando ao trabalho. Não é verdade? Primeiro, porque perde dinheiro. Algo vai mal. Se o nosso trabalho ou nossa vida social pode... Irmãos, eu não posso dizer eu sou fiel aos meus compromissos durante a semana, mas sou totalmente infiel nos meus compromissos para com Deus. Pode? Não. Em primeiro lugar, irmãos, porque o meu compromisso primeiro deve ser com Deus. Primeiro eu busco o reino de Deus. Eu busco a justiça de Deus. Eu busco fazer a vontade de Deus. E as outras coisas, Deus me capacita para ser fiel também. Amém? Isso é o ideal. Irmãos, pessoas que são fiéis, que são comprometidas com o Evangelho, que têm unção, têm óleo do Espírito, atrai pessoas. Atrai ou não atrai? Chama a atenção de pessoas, porque vivemos numa época, irmãos, de infidelidade, vivemos numa época de mentiras, vivemos numa época de falsidade, mas uma pessoa fiel, mesmo que ele não esteja falando, ele vai estar demonstrando que alguma coisa na sua vida faz diferença, e isto é a graça transformadora do Evangelho. Amém? Fidelidade. Hoje, irmãos, eu vejo, infelizmente, muitas pessoas que são mais fiéis ao mundo do que fiéis a Deus. Crentes que jamais falta um compromisso que ele marcou com as coisas do mundo, mas relaxadamente falta compromisso com as coisas de Deus. Porque parece que eu tenho que dar mais satisfação para o mundo do que satisfação para Deus. A nossa geração é uma geração religiosa. É uma geração, irmãos, tão comprometida com a terra, que tem mais fidelidade aqui no horizontal do que fidelidade aqui no vertical. Que honra mais compromisso com os homens do que compromisso com Deus. Deus quer uma igreja fiel. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. A igreja que o Senhor Jesus orou, a igreja que no capítulo 17 ele desejou que ela tivesse um vínculo de união tamanha, que ela pudesse ser na terra a expressão do que ele tem com o Pai no céu. Jesus disse: assim, ó Deus, como eu, com o Pai, assim como eu e o Pai somos um, que aqui na terra a igreja seja também essa expressão de unidade, de amor, de fraternidade. Jesus orou para que o amor de Deus nos envolvesse de tal maneira que nós, irmãos, pudéssemos amar pessoas. Quem ama não machuca, não fere. Quem ama não maltrata. Quem ama cobre multidão de pecados. Uma igreja amável. João, escrevendo a sua primeira epístola, lá no capítulo 4, versículo 7, depois versículo 8 e 12, ele diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Que coisa linda. Porque o amor é de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ninguém jamais viu a Deus.
se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Uma igreja que tem, irmãos, a marca de Cristo, ela tem a marca do amor. Ela é uma igreja que ama. Uma igreja que ama Deus acima de todas as coisas. O primeiro e grande mandamento é amar o Senhor com todo o coração, com toda a sua inteligência, com toda a intensidade da sua vida. Uma igreja que ama. Uma igreja que ama o próximo, como ama a si mesmo. Você não pode amar. Essa semana eu conversava com uma pessoa e eu dizia: é visível, conversando com você, que você deixou de amar você. Você perdeu totalmente o seu amor próprio. Você não enxerga mais valores em você. Você perdeu todo o amor próprio. Aí você não pode amar a Deus e muito menos amar pessoas. Pessoas se tornam um problema para você, porque você deixou de amar você. Você olha para você e sente que você é um lixo, que você não presta, que você não merece nem continuar vivendo, e aí parte o princípio que se eu morrer é melhor. E, queridos, a fonte do amor é Deus. Deus é amor, João disse aqui. E Ele derrama do seu amor naquele que pede, naquele que busca. E sendo o amor derramado no meu coração, eu posso amar. Amar. A mim mesmo. E amar o meu próximo. Quando nós amamos, nós vamos, queridos, naturalmente chamar a atenção dos perdidos. Porque o mundo que vivemos é um mundo que não tem amor. Vivemos numa geração de pessoas egoístas, centradas em si mesmas, preocupadas consigo mesmas. Mas nessa noite, eu quero dizer para você que se você permitir que o amor de Deus inunde o seu coração, as pessoas serão atraídas pela sua maneira de ser. As pessoas olharão para você e vão ver que você tem algo que o mundo não tem. Uma igreja amável. Uma igreja que ama pessoas, que ama os perdidos. Uma igreja que ama aqueles que estão caminhando juntos. Uma igreja que ama como corpo vivo. Uma igreja que não machuca, irmão não machuca irmão. Que não fere irmão, não magoa irmão. Não expulsa irmão. Uma igreja perdoadora. Porque o amor é a fonte de perdão. É a fonte de compaixão, de misericórdia, de graça. Amém? A igreja que Jesus sonhou com ela. A igreja que tem estas características. É também, irmãos, uma igreja generosa. Eu gosto imenso, irmãos, de ler os livros do Novo Testamento, principalmente o livro de Atos, as cartas paulinas, todas as escritas do Novo Testamento. Por que a igreja, em apenas 70 anos, irmãos, ela saiu de Jerusalém, foi para Galiléia,
ela saiu em apenas 70 anos, a igreja foi por Samaria, a igreja foi para a Europa, a igreja espalhou por todo lado. Por quê? Era formada de ricos? Não. Era formada de gente simples, de gente que não tinha, irmãos. É lógico que Paulo também faz menção que havia ricos também que se converteram ao Evangelho. Mas a igreja não expandiu por causa dos ricos, mas por causa da generosidade da igreja. Quando eu leio o capítulo 8 da segunda de Paulo aos Coríntios, eu fico maravilhado. Que igreja de pessoas pobres, mas que imploraram para Paulo, dizendo assim: não nos deixe ficar de fora da coleta, da oferta, nós queremos participar, não nos exclua. E disse que eles deram da sua pobreza, eles expressaram riqueza. Que impressionante, primeiro porque eles deram a si mesmos, primeiro para Deus e depois para o reino de Deus. Irmãos, a igreja que Jesus sonhou foi essa igreja que ele, durante o seu ministério terreno, o que ele mais falou foi sobre o apego do ser humano pelas coisas materiais. Das parábolas que Jesus contou, a maioria delas Jesus falou de dinheiro. Por quê? Porque Jesus sabia que desde que o pecado entrou na raça humana, o homem se tornou egoísta, avarento, desejo de ter, e quanto mais tem, mais quer ter. A avareza tomou posse. Por isso Jesus gastou mais tempo durante o seu ensino na terra, tentando mostrar que o reino de Deus é eterno e que a vida na terra, ela é passageira. Ele contou a história de um homem que disse que tinha construído mais celeiros, tinha enriquecido mais, tinha plantado, a lavoura produziu muito, foi um ano de abundância de colheita. Ele construiu celeiros e naquela noite ele deitou para dormir dizendo: minha alma está feliz. E Jesus disse: louco, hoje à noite sua alma será requisitada. E tudo que você armazenou fica nessa terra. Irmãos, a igreja que Jesus sonhou é uma igreja generosa, amém? Generosa nos dízimos, pois os dízimos pertencem ao Senhor. Uma igreja dizimista. E eu quero dizer para você aqui que dizimar, irmãos, é um princípio bíblico do Velho e do Novo Testamento. É uma igreja que sabe que isso é primícia, é de Deus. E se você tenta levar a sua vida fazendo uso daquilo que não é seu, eu quero dizer para você, se você é filho de Deus, você não tem a mão do poderoso para abençoar a sua casa, abençoar as suas finanças e dar também sabedoria para você, porque não é só ser dizimista. Eu conheço bons dizimistas, mas que são péssimos administradores. Não sabe administrar, não sabe conduzir as suas finanças e vivem uma vida totalmente atrapalhada, complicada na área financeira. Não basta apenas ser fiel. Basta pedir ajuda de Deus e de conselheiros que sabem ser, que são bons administradores, pedir ajuda, sentar, me ensina como gastar, porque eu não sei gastar. Sei ganhar, eu não sei gastar. Sei como entra, mas não sei como sai. Mas eu quero nessa noite falar mais de generosidade. A igreja cresceu muito, irmãos, no seu início, porque o povo não era
nada apegado a coisas materiais. As pessoas tinham uma certeza que Jesus iria voltar, que até pensava que no dia seguinte Jesus voltaria. Então, a Bíblia diz que muitos até vendiam propriedades, eles contribuíam, eles ofertavam, eles tinham um prazer imenso de investir no reino de Deus, porque pensava, de repente ele volta amanhã, eu vou cooperar para que as missões continuem, os missionários sejam enviados, os ministérios sejam mantidos, e eles expandiram numa velocidade incrível por causa da generosidade. Leia mais as epístolas e vocês verão em casa. Uma igreja que tem prazer em ofertar. Uma igreja que oferta com generosidade. É a igreja, irmãos, que Jesus sonhou com ela. É uma igreja que está no projeto de Deus, que a casa do Senhor, o sustento da casa do Senhor, o crescimento do Evangelho, em todas as suas visões de crescimento. Por exemplo, a Igreja do Nazareno, ela tem visão de ser uma igreja plantadora. Esse ano, por exemplo, irmãos, no início do ano, era plano da nossa igreja iniciar uma nova igreja. Mas, de repente, nós começamos a ver que as nossas condições financeiras nos impediam disso. De locarmos um imóvel numa outra região da nossa cidade ou numa cidade próxima, de ter, irmãos, o início de uma nova obra. Impedidos, não porque a igreja não pode, a igreja pode, mas falta fidelidade. Falta mais compromisso da igreja. Falta generosidade, irmãos. Sabemos que vivemos numa época complicada, uma época difícil, financeiramente falando. O nosso Brasil caminha ainda, está tendo alguns sinais de recuperação da economia, mas ainda são sinais, apenas sinais. Oremos mais pela nossa nação, mas nessa noite eu quero orar para que o Espírito Santo desperte no seu coração ser generoso naquilo que Deus lhe dá. Amém? Uma igreja generosa na ajuda aos necessitados. Nós assistimos muitas famílias, irmãos, com essa dificuldade que nós estamos vivendo, multiplicou o número de famílias que procuram ajuda aqui na igreja, sabia? O Ministério Mãos Estendidas, eu não sei se a Gláucia está hoje à noite aqui na igreja, não está. Mas o Ministério Mãos Estendidas dessa igreja tem estendido as mãos, irmãos, esse ano, mais do que nunca, para abençoar famílias, pessoas. Todos os dias tem pessoas batendo nesse portão, pedindo ajuda, clamando por ajuda. É gente que vem, são famílias, e nem sempre são pessoas aproveitadoras, são pessoas que estão com fome mesmo, está carente mesmo, tem necessidade mesmo. Está entendendo? A igreja, irmãos, tem que ter o coração do dono dela, que é Jesus. Jesus nunca tinha alguém do lado dele com necessidade que ele não quebrantasse o coração, não tivesse compaixão e não estendesse a mão para ajudar. E nessa noite a igreja tem que ter o coração do seu dono. O coração de Jesus é um coração de compaixão, é um coração de misericórdia. O coração de Jesus é um coração visionário, é um coração de reino. E nessa noite, queridos, eu oro para que a nossa igreja seja mais generosa. Poderíamos estar muito mais adiante. Meu sonho, irmãos, é de a igreja plantar pelo menos uma igreja por ano. Se possível, 2 por ano. Essa semana inauguraram em Campinas, não inauguraram, porque lá tem dezenas de congregações, mas eles organizaram em Campinas, Campinas, o município, ali só o município de Campinas, só Campinas, fora as cidades próximas ali, que ali tem dezenas de igrejas, mas a cidade de Campinas, eles organizaram essa semana a 50ª igreja, 50 igrejas dentro do município de Campinas. Quando eu mudei de Campinas, em 1983, tinham apenas 4, tinha a quinta igreja é filha da igreja. Nós, no nosso tempo lá em Campinas, nós compramos um terreno e construímos a 5ª igreja em Campinas. Hoje eles têm 50 igrejas organizadas dentro da cidade de Campinas,
E eu creio que uma centena de igrejas ali à volta de Campinas, naquelas cidades que são cidades metropolitanas da região de Campinas. Só a igreja central deve destas 50 ter plantado pelo menos, irmãos, umas 30 ou mais igrejas. Dentro da cidade de Campinas. Porque é uma igreja que tem plantado igrejas em muitos estados do Brasil e em muitas cidades do estado de São Paulo. Enfim, é uma igreja plantadora de igrejas. Então, uma igreja tem que ser uma igreja generosa, generosa. Muitas vezes, irmãos, nós usamos na igreja malabarismo, jeitinho daqui, jeitinho dali, para não envergonharmos o nome de Cristo, quando falta generosidade da parte do povo de Deus. E para terminar, a igreja de Jesus, a igreja que ele disse, eu vou edificar, é uma igreja que tem que continuar sendo uma igreja evangelística. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Porque se não for evangelística, não é uma igreja evangélica. Jesus disse, vai, pregue esse evangelho, evangelize, tempo e fora de tempo, fale, apregoa, prega, levanta a bandeira do evangelho. A igreja só será uma igreja evangélica de fato, irmãos, se ela for uma igreja que tem visão de que, hoje eu até estava dizendo que se tem uma ovelha no aprisco, tem 100 ovelhas lá fora. Não é? Uma época de muita gente desiludida com o evangelho, muita gente afastada da igreja, que é um campo de evangelismo, é um campo de oportunidade, e a igreja, irmãos, não pode parar. Diz que certo pintor, ele pintou uma igreja. Ele fez o seguinte pintura, tipificando a igreja. Ele pintou um templo com a porta aberta, com o púlpito, e lá no púlpito tinha um gasofilácio, um lugar, escrito ofertas para missões. E ele fez questão de, na sua pintura, aquele lugar de colocar a oferta para missões estava cheio de teia de aranha. O que ele estava colocando na sua arte é que algumas igrejas, irmãos, não fazem um culto de missões durante o ano. Algumas igrejas do Nazareno não dão um centavo para missões durante o ano. Nem mesmo o pastor da igreja oferta para missões durante o ano. Porque é uma igreja que aparece no seu relatório 0 para missões, está dizendo que ela fez o que para missões? Nada. Que nem o líder ofertou. Entenderam? Mas muitos membros de igreja, se você for olhar, quanto você deu para missão durante o ano? Será que uma alma vale o que eu investi para que missionários sejam sustentados no campo de missões? Será que ela vale só o que eu dei? Que Deus ajude e tenha misericórdia de nós. Mas a igreja, irmãos, tem que fazer evangelismo na sua vizinhança, na sua cidade. Aonde ela está plantada, ela tem que ser uma igreja evangelizadora. Tem que ser uma igreja que frutifica, que cresce para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos consagrar. Você que nessa noite pegou esse formuláriozinho, segura na sua mão aí, consagre agora a sua vida como um irmão maior.
Paulo, quando o Senhor encontrou com ele ficou cego e ele foi levado e ele ficou na casa de um tal de Simão. Mas o Senhor um dia apareceu para Ananias e disse: Ananias, eu preciso que você vá ajudar o seu irmãozinho menor chamado Paulo. Ananias disse: como? Mas esse homem é pecador, esse homem ele persegue a igreja, ele quer acabar com a igreja, o Senhor me manda ir ao encontro desse homem. O Espírito Santo disse para ele: pode ir, porque ele é para mim muito importante. Ele é um vaso escolhido. E Ananias foi o irmão maior de Paulo. Ele foi lá, encontrou Paulo, orou, Paulo recuperou a visão, ele batizou Paulo, ele instruiu Paulo no Evangelho, e Paulo saiu dali inflamado pelo Espírito Santo para tornar-se o maior missionário evangelista que a igreja já viu. Meus queridos, tem gente aqui nessa cidade parecida com Saulo de Tarso. Que Deus nessa noite use você. Amém. Pai Santo, neste momento eu oro pela igreja do Senhor reunida aqui. Oro, ó Deus, agora consagrando estes irmãos e irmãs, que nesta noite assumem publicamente o compromisso de oração pela salvação de almas. Oração por pecadores, por pessoas que estão distantes do Evangelho. E Pai, nessa noite, em nome de Jesus o Nazareno, ó Senhor, sabemos que não é por força nem por violência, mas é pelo agir do Espírito Santo. Nós falamos nessa noite de algumas características que a sua igreja tem. E nessa noite, Senhor, que essa palavra possa gerar em cada um de nós aqui este compromisso de sermos igreja, não apenas nominal, mas sermos igreja com vida. Igreja com vida, com qualidade, uma igreja que verdadeiramente tem a identidade do dono que é Cristo, tem de fato a vida de Cristo na nossa vida. O que o Senhor sente, nós sentimos também. O que o Senhor mandou fazer, nós vamos fazer. Por isso nós oramos, consagrando, Pai querido, cada alma neste lugar. Cada homem, cada mulher, cada servo e serva de Deus aqui. Espírito Santo, venha tomar a tua igreja nessa noite, de tal maneira que ao sairmos desse santuário, saiamos desejosos de servir melhor o nosso Deus, de ter de fato uma identidade clara como igreja, destas características que são inerentes à igreja viva de Cristo em todas as suas gerações. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, nessa noite, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos na sua presença e de poder nessa noite ouvir do Senhor, ouvir da sua palavra. Nessa noite eu quero te agradecer, eu quero te bendizer, eu quero te adorar. Em tudo e para a glória do teu nome é que eu oro. Amém, amém e amém. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, hoje e sempre. Deus abençoe, meu querido. Vá na paz. Tenha uma linda e abençoada semana.